Fala pessoal, acabamos de entrar no ar e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falarmos do PET. Falarmos do PET volume 4 e hoje nós teremos a parte de português, né? Vocês acabaram de receber o PET, receberam ontem, estão recebendo hoje alguns. E nós vamos falar um pouquinho sobre português, né? Vamos fazer uma pequena explicação e depois, se houver mais alguma situação onde vocês necessitem de auxílio, nós estaremos no WhatsApp, né? Toda a escola está no WhatsApp, esperando que vocês enviem as dúvidas de vocês, né? As críticas e dúvidas, para a gente poder estar sanando aí. Então, nesse momento, nós iremos rodar a vinheta e depois da vinheta nós iniciaremos o PET. Jamendo.com. Prontinho, gente, já estamos de volta, já tivemos aí a nossa vinheta. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações das outras aulas que nós estaremos enviando sobre o PET volume 4, é isso aí, tá? E os próximos PETs que virão também. Então, vamos ao PET. Aqui nós temos o PET, Plano de Estudo Tutorado Adaptado do 5º ano Ensino Fundamental, volume 4. E hoje nós estaremos estudando português as semanas 1, 2, 3 e 4, não é? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar os nossos estudos, né? Descendo aqui um pouco, nós teremos a abertura, né? Aqui nós temos aqui a adaptação, uma informação sobre o plano de estudo tutorado, PET, né? Por quem foi elaborado. Elaborado de certa forma assim, né? Reconstituído, ou seja, é uma adaptação, o PET do Estado, uma adaptação feita pela Secretaria de Educação de Almenara, junto aos professores da rede municipal, supervisores, profissionais de educação. Então vamos lá. Hoje nós estaremos estudando a parte de língua portuguesa, é isso aí. Nós estaremos estudando a semana 1, semana 2, semana 3 e a semana 4. E aqui nós estaremos falando sobre verbos. O que nós iremos falar sobre o verbo, né? O que nós iremos relembrar sobre o verbo? Nós estaremos relembrando aí a variação do tempo e da pessoa, não é? Tempo e pessoa. Estaremos falando sobre a leitura e a interpretação de texto, muito importante. Hoje, sem leitura e sem interpretação, ou melhor, sem a leitura é impossível se fazer uma boa interpretação de um texto. E temos também o planejamento, como planejar para poder executar um texto, né? Para quem é esse texto, qual a finalidade dele, onde nós estaremos postando, para quem nós apresentaremos. Então, muitas informações bacanas aí. E na semana 4 nós temos aí uma repetição da semana 2 sobre leitura e interpretação de texto. Então vamos para a nossa parte de português, né? Nós temos aqui umas informações, orientações aos pais e responsáveis. É muito importante que vocês leiam essas informações, essas orientações. Nós sabemos que o tempo é curto, nós sabemos que o tempo é bem curtinho, mas apesar de ser curto, tira aí uns 2 minutinhos para poder ler direitinho. Isso aqui tem muita informação bacana para você nesse local, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui a análise linguística, né, que é a prática de linguagem. Nós temos as habilidades, o que são as habilidades, né? O que você precisa aprender, o que você precisa verificar nesse PET, que é flexionar adequadamente na escrita, na oralidade, os verbos. Flexionar o quê? Os verbos, né? Em concordância com os pronomes pessoais, nomes, sujeitos da oração. São todas informações relacionadas a 4º ano, né? E algumas orientações de 5º ano ainda. Temos os conteúdos relacionados aqui, que é a variação de tempo e de pessoa, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, para quem não sabe, né? E quando a gente fala de variação do tempo, a gente está falando se é presente, se é passado, se é futuro. Então vamos lá, né? E ele está interdisciplinar com ciências da natureza, com ciências humanas, matemática também. E olha aqui no final, ensino religioso. Então, vamos verificar agora a primeira atividade, né? Lembrando aí que as orientações são de extrema importância para que vocês fiquem atentos a tudo que é repassado, né?
Se a gente está falando de orientação, é porque tem algo a ser orientados. Quando a gente fala de dica, é porque está sendo dado uma dica para o estudante, né? E aqui no Quer Saber Mais, nós temos algumas informações extras para você que quer saber ainda o que é verbo, né? Aqui está falando o verbo. O que é verbo? Verbo é a palavra que exprime um fato, né? Localizando-o no tempo. Geralmente ele exprime uma ideia de ação, de estado ou de fenômeno. E fala também que é importante ressaltar que os verbos podem expressar outros tipos de fatos, que não ação, estado ou fenômeno. Onde é que nós encontramos isso aqui? Nesse site aqui, ó, nesse https://, né, Brasil Escola. Então aqui nós temos, e aqui acima também temos no YouTube, né, um canal que está falando sobre verbos. Então, sem mais delongas, vamos à atividade. Olha que bacana que nós temos aqui agora. Nós temos aqui uma atividade. E a primeira, vou encostar um pouquinho aqui, que não está aparecendo o número, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para que a gente possa enxergar o número da questão. Ela ainda está um pouco escondida. Deixe-me diminuir só mais um pouco. Creio que agora já estaremos 100% visíveis, né? Isso aí. Prontinho. Agora já está aparecendo aí o número 1 e o número 2. Então o que nós temos aí no número 1? Olha só, preste atenção, que coisa bacana que você vai ver agora, ó. Leia as frases abaixo. Gente, é para ler, não é só para olhar e marcar de qualquer jeito não, tá? É para ler. Então o que você vai ler? Você vai ver se os verbos estão corretos, né? Ué, professor, mas o verbo já não está correto no lugar que ele está? Não. Pode ser que ele esteja errado. Pode ser que colocou o verbo no lugar onde não deveria colocar. Pode ser que a palavra não tenha sentido com a frase que está... a palavra que está grifada aí, né? Sublinhada, ou seja, é o verbo. Então o que você vai fazer? Você vai ler todas essas frases. Por exemplo, os meninos brincou com a bola. Será que está correto essa maneira como foi marcado aqui? Né? Brincou. Será que esse verbo está no tempo correto? Os meninos brincou com a bola. Será que está correto? Papai, me chamei para passear no parque. Será que isso está correto? E assim você vai verificar todos os outros, né? Entrei, falei com o diretor. Ao sentia as patadas do cavalo, olha eu lendo errado, né? Ao sentir as patadas do cavalo, o lobo correu. Você é forte, é corajoso e conhece tudo. Qual dessas frases está com o verbo correto, não é? Se você acha que está correto, você vai marcar aqui. Se você acha que está errado, você vai marcar aqui. Cada frase corresponde ao certo e errado que está à sua frente. Então vocês têm que marcar para cada frase se o verbo foi colocado de forma correta ou não, tá? Se você achar que foi correto, coloca no correto. Se você achar que foi errado, marca o errado. Vale a dica. Leia a frase e veja se ficou interessante, se você conseguiu ter assim uma conexão com a frase, se ela ficou bem expressiva, né? Ou seja, olha essa primeira frase. Os meninos brincou com a bola. Será que encaixou direitinho esse verbo? Sei não, hein? Mas você vai entender e você vai decifrar essa frase aí direitinho e tenho certeza que você, como aluno bem aplicado, você irá colocar o verbo corretamente onde ele deveria estar, né? Ou seja, nesse caso você vai marcar se ele está correto ou se ele está errado. Vamos para a questão de número 2. Aqui também tem uma tarefa bacana para ser feita. Olha só, termine de escrever as frases usando as palavras dos quadros, né? Olha só, usando as, está no plural, palavras, está no plural, dos, está no plural, e quadros, ou seja, você vai utilizar as palavras que estão nos dois, tá, gente? Nos dois quadros, não é só em um, não. Você vai usar as palavras que estão nos dois quadros, uma palavra de cada quadro para cada frase. O que acontece? Nós temos o início. João foi, meu pai quer, Gabriela foi,
As crianças foram. Nós temos aí 4 frases nessa página, né, que tem mais na outra. Nós temos aqui 4 frases, né, 4 inícios de frases nessa página aqui, que é a página 4, e você tem que finalizar a frase, não é? Não é simplesmente colocar 2 palavrinhas, não, gente. Monta a frase com 2 palavras que você vai pegar, uma de cada quadro, tá? Então você vai pegar do primeiro quadro. Deixa eu fazer aqui uma primeiro quadro, e aqui nós temos o segundo quadro, tá? Só pra gente ficar ciente aí da situação. Então do primeiro quadro você vai tirar uma palavra e do segundo quadro você vai tirar outra palavra e vai montar, vai continuar essas frases que estão aí, né? João foi, coloca aí um verbo, monta mais alguma coisinha e coloca mais outra parte aí, tá? Então nós temos os 2 quadros com várias palavras para nos ajudar a montar essa frase. Eu quero frase assim bem bacana, tá? Eu não quero frase seca não, gente. Eu quero uma frase bonita, uma frase bem estruturada, bem formada, porque eu sei que vocês são capazes. Ok? Então vamos lá. Nós temos aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 no total, 10 frases serão montadas. Ok? E todas elas bem caprichosas. E outra coisa, letra linda, redondinha e bonita. Lembre-se, você não está escrevendo para você, você está escrevendo para todas as pessoas que irão ler, tá? Inclusive eu, que irei corrigir o seu pet. Então vamos lá. Na questão de número 3, nós temos aqui, complete as frases usando os verbos, não é? Complete as frases usando os verbos. O que nós iremos fazer aí? Simples. Nós vamos pegar aí o menino, espaço, olha o tamanho desse espaço, gente, para colocar um verbo aí só, tá? Aqui nesse espaço todinho, ó, você vai colocar apenas um verbo, tá? Porque estava falando aqui, você vai usar os verbos, né? Para poder estar completando. Então, por exemplo, nós temos aí o menino, alguma coisa calado, né? O motorista, alguma coisa, o sinal. À noite, alguma coisa fria. No lugar de alguma coisa, eu vou colocar outro nome, tá, gente, para melhorar. Um pássaro, coloca o verbo aí na janela, tá? Insira o verbo que vai completar essa frase, tá? Mário, insere o verbo cedo, né? Ai, chegou a me dar sono, né? Não dei dica nenhuma para ninguém, tá, gente? Então, isso aí você só vai completar com os verbos, coisa tranquila, bacana, gente. Então assim a gente finaliza a semana de número 1. Agora nós vamos iniciar aqui a semana de número 2, né? O que ela está pedindo para a gente? Estratégias de leitura, né? A leitura e a escuta compartilhada e autônoma. O que quer dizer autônoma? Autônoma quer dizer que você desenvolve sozinho, ok? Então vamos lá. Vamos para a nossa tarefinha. Descendo aqui, atividades. Olha que bacana, a imagem abaixo, ela é um infográfico, não é? O que está acontecendo? Nessa imagem está sendo representada alguma coisa. Nós temos aqui uma parte de uma escrita, né? Que fala assim, o Brasil dá exemplo no reaproveitamento de PET. Temos aqui algumas informações, temos aqui um gráfico e temos aqui uma imagem, né? E aqui a fonte de onde foi tirada e onde está disponível essa informação, né? Então olha só que bacana. Tudo isso que você está vendo aqui é um texto, né? É um infográfico que está falando sobre um texto para a gente. É uma maneira, nós vamos ler um texto de forma diferente. E lá embaixo ele pergunta algumas partes para nós. Vamos entender o texto? Que texto, professor? Esse texto aqui que eu acabei de mostrar para vocês no infográfico. Então olha só. Esse texto ele fala sobre qual assunto? Gente, qual é o assunto do texto? Não é o título do texto, tá, gente? É o assunto. Ele está falando de quê? Qual é o exemplo? Tá falando de quê aqui, gente? Olha eu querendo ajudar na resposta, né? Qual é o assunto que está sendo falado aqui nesse texto, né? Está ensinando sobre o que isso aqui? Qual é o exemplo que está sendo dado? Qual é o assunto que está sendo dado aqui? Então nós temos aqui que o texto fala sobre qual assunto. Lembrando que não é título, olha aqui embaixo. Qual é o título do texto? O título do texto é um
O assunto é bem parecido com o título, mas não chega a ser o título, tá? Então tomem bastante cuidado, que o assunto é sobre o que se está falando, tá? E aqui nós temos qual é a finalidade do texto. Lembra lá naquele outro PET, o PET volume 3 que vocês fizeram? Que tinha uma parte lá de interpretação de texto, e lá estava dizendo assim, qual é a finalidade do texto? Né? É informar, é ensinar uma receita, aquelas partes básicas. Qual é a finalidade desse texto? Ele quer fazer o que com a gente? Tá? Qual é a função da imagem? Gente, nós temos um texto. A imagem, ela está aqui para quê? Ela quer, o que essa imagem está fazendo aqui nesse infográfico? Ela quer nos dizer o quê? Qual é a representação dessa imagem aqui nesse infográfico? Né? Então nós vamos colocar aí, conversa com o papai, conversa com a mamãe, se tiver dúvida, conversa com o professor, tá? Qual é a função da imagem? Ela tem uma função, por isso é que ela está aí nesse local. E aqui, por último, o que você entendeu sobre esse texto? Gente, leia o texto mais de uma vez, converse com o papai, com a mamãe, com o irmão, com a irmã, com o tio, com a tia, com o avô, com a avó, com o primo, com a prima, conversa até com o vizinho de longe, porque ó o corona, tá gente? De longe. Conversa ele lá na janela da esquina e você da outra, tá? O que você entendeu sobre esse texto? Leia o texto para os seus pais, para os seus parentes, para quem estiver próximo a você, leia o texto para eles, converse com eles sobre o texto, e aí depois você vai falar o que você entendeu sobre o texto, tá? Então aqui, finalizando a semana 2, nós estaremos entrando na semana 3, né? Então vamos lá, semana 3, planejamento de texto. Muito bacana isso aqui para planejar o nosso texto, tá? Então o que nós temos aqui? Primeiramente nós temos a pontuação importante, ou seja, não adianta você escrever um texto de qualquer jeito se você não colocar uma pontuação correta. Se a pontuação não estiver correta, lembra daquele textinho que nós fizemos? Você entrega o dinheiro, você entrega uma função, você entrega qualquer coisa a quem você quiser, desde que você coloque uma pontuação adequada. No caso de uma herança, que foi um texto sobre a herança que nós tivemos, o que acontece? A herança foi para o padeiro, foi para o irmão, foi para o parente. Todo mundo que pontuou o texto colocou de tal forma que a herança viesse para ele, não para os outros. Então a pontuação é muito importante. Aqui nós temos a pontuação usada em textos jornalísticos, né? E aqui tem toda a informação sobre as pontuações, como colocar e como utilizar as pontuações, tá? Concluir ideia, introduzir uma informação, destacar uma palavra ou expressão, dar determinada ênfase, né? Ou seja, aquele ar assim diferente, não é uma informação, marcar graficamente, fala de gráfico, né? Separar as expressões explicativas, né? Então temos várias informações importantíssimas aqui que tem que ser lidas para que vocês possam concluir direitinho essa semana 3. Entendendo a reportagem, olha só. Quando uma reportagem vai ser feita, você tem que pensar em alguns fatos. Lembra lá no início que eu falei? Então, primeira coisa, o que você vai escrever? Lembra aquele textinho lá que falava sobre o da página 9, salvo engano? Lá é uma reportagem. O que escrever? Você vai escrever o quê? Sobre o quê? Não é? Ou seja, você tem que procurar uma informação, algo que você queira escrever sobre aquilo para ajudar alguém ou para informar alguém. Para que escrever? Ou seja, para que você vai estar escrevendo? Qual é a finalidade desse texto que você está querendo criar? Então você tem que saber para que você quer escrever, né? E aí vem o outro, por que escrever? O que te motivou a escrever esse texto, né? Por que esse texto é tão importante para ser escrito, para ser exposto, né? E aí, finalmente, chegando aqui na última parte, qual será a forma de publicação, ou seja, onde esse texto vai ser publicado? Vai ser uma carta que vai ser entregue para as pessoas via correio? Vai ser um texto que vai ser enviado pela internet, pelo WhatsApp? Vai ser disponível no YouTube? Vai ser disponível em outras mídias, outros tipos de mídias? Vai ser feito impresso? Qual é a forma de publicação dessa reportagem que você está querendo fazer? Então nós temos essas informações bem interessantes aí que vocês não podem deixar, né, de se orientar através disso aqui, tá bom? Qualquer coisa você pega, pausa o vídeo, volta de novo, escuta o que eu falei sobre cada um desses 4 tópicos aqui e tenta colocar na cachola aí o que é que tem que ser feito. Tá na dúvida?
o WhatsApp está aí para que vocês possam entrar em contato com o professor. Né? Então aqui, ó, leia a reportagem abaixo e responda. Então aqui nós temos um texto, não é? E o PET não está muito nítido, mas eu enviei aí a cópia desse textinho aqui, eu tirei desse mesmo PET e enviei no grupo, né? E se você precisar, ainda assim precisar dessa imagem, é só solicitar ao professor, que o professor vai estar enviando para você. Aí vem as perguntinhas sobre esse texto, né? Qual é o assunto desse texto? O assunto não é o título, gente, pelo amor de Deus. O assunto é sobre o que está sendo falado, o que está sendo... Foi explicado o que aqui? Aqui foi, de certa forma, como eu posso dizer, esse texto ele fala de quê? Qual o assunto que está sendo abordado aqui, não é? O texto, onde ele foi publicado, lembra que nós temos alguns locais de publicação, não é? Então vocês têm que procurar em todos os ambientes. O texto é tudo isso aqui que está dentro desse quadro, mais essa informação que está aqui, ó, disponível em. Então, onde o texto foi publicado é uma informação que vocês devem estar encontrando nesses dois ambientes aí. É só ter bastante cautela para estar procurando, tá? Que acontecimento é relatado nessa notícia? Então, essa notícia, ela relata um acontecimento. Como é que eu vou descobrir qual é o acontecimento dessa notícia? Simples. Eu vou ler o texto. Mais de uma vez, se for necessário. Vou ler para os meus parentes, né, para o meu pai, para minha mãe, ou para quem estiver junto comigo, para que se eu não souber qual é o assunto, né, para que se eu não souber qual é o acontecimento que está sendo relatado na notícia, para que eles possam me ajudar. Que dessa forma eu vou estar fazendo de uma maneira correta, né, eu vou ter alguém para poder me ajudar. Não está conseguindo mesmo assim? O WhatsApp está aí. Liga para o professor, né? Chama o professor no WhatsApp que ele vai te auxiliar, ok? Qual é a função da foto? Lembra lá atrás daquela outra foto? Aqui também está falando de uma foto. Qual é a função da foto e da legenda na notícia acima? Então nós temos aqui uma foto, não é? Nós temos uma foto e nós temos aqui uma legenda. Qual é a função deles dois? Eles têm uma função, não é? Qual é a função da foto e da legenda? A foto, a legenda, ela quer mostrar, ó, qual é a função da foto e da legenda na notícia acima. Então são duas, né? Mostrar como o cão-guia e o James se relacionam bem, explicar como é um cão-guia, mostrar como o cão-guia deve ser ensinado, ou explicar como o menino ouve o cão-guia. Então você vai ver aí qual é a função. Qual é a função está no singular, tá, gente? Qual é a função da foto e da legenda? Alguma coisa deve querer aí, né, gente? A legenda, né? Nós temos aqui uma informação, duas informações e o texto. A legenda é uma dessas aí, tá? Isso aqui é só o link de disponibilização. Eu falei que a legenda, mas não é esse não, tá? Nós temos uma legenda aqui em cima mesmo. Então vamos lá. Na letra E, na frase, uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto. Qual o significado da palavra piloto nesta frase, não é? Gente, projeto piloto. Lembra que tem piloto, tem várias formas, não é? Por exemplo, tem piloto de Fórmula 1, né? Tem outros tipos de piloto aí, piloto de caça, né? De avião. Então, nessa frase aí, qual é o significado da palavra piloto? Lembra que está falando de projeto piloto, tá? Se você não souber o significado, busca aí o significado, vê com o papai e com a mamãe. E se de tudo você não conseguir, mesmo com essa explicação que você está tendo agora, entre em contato com a sua escola, entre em contato com o seu professor, que ele vai estar te orientando, ok? E por que você acha que essa reportagem foi escrita? Qual é a função dessa reportagem? Por que você acha que ela foi escrita? Ela quis o quê? Quem escreveu essa reportagem, ela queria o quê? Então você vai dizer aqui em poucas linhas, né, 2 linhas, por que você acha que essa reportagem foi escrita. E finalizando aqui a semana 4, nós estamos falando ainda de estratégias de leitura. Nós temos aqui a Mafalda, né, uma tirinha. Mafalda é uma menina muito esperta, observe a conversa dela com o Manolito e responda, né? Então nós temos aqui o Manolito conversando e nós temos aqui a Mafalda conversando. A primeira pergunta diz,
O que expressa a fala da Mafalda? Ou seja, essa fala aqui, ó. O que você acha que a Mafalda quis expressar com essa fala? Se o seu pet não estiver nítido, é só você solicitar que eu te envio essa mesma cópia aqui, que aqui está dizendo, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. O que você acha que a Mafalda quis dizer com isso? Essa fala dela expressa o quê? Então você pode também voltar esse vídeo, né, pausar esse vídeo e ouvir novamente a leitura que eu fiz sobre a fala da Mafalda e tirar a sua conclusão, o que essa fala representa, né, o que ela expressa. E a segunda questão diz o seguinte, né, a segunda parte da questão 1. Você concorda com o que Mafalda disse? Explique com sua resposta. Não é a resposta do pai e da mãe, não, é com a sua resposta. Você concorda com o que Mafalda disse? Né? O que a Mafalda disse? Vou ler de novo para você. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores, né? Então, você concorda com isso que a Mafalda disse? Explica para nós aí. Em 3 linhas, tá, gente? 4 não, são 3. E aqui na questão de número 2, nós temos um texto, né? E esse texto ele tem várias informações, né? Falando de indígenas que habitavam o Brasil em 1500, né? Época da descoberta. O texto ele é bem curto. E aí nós temos algumas informações solicitadas. Você vai identificar aqui nesse texto quais são os hábitos da cultura indígena e colocar aqui abaixo 2 linhas para colocar os hábitos da cultura indígena. Simplesmente isso. Leia o texto e quais eram os hábitos que a cultura indígena tinha. Escreva para nós aqui embaixo. Na segunda parte nós temos você acha, é uma pergunta direcionada a você, particular. Você acha o índio importante na história do nosso país? Você acha que o índio é importante na história do nosso país? Justifica aí a sua resposta. Se você acha que ele é importante, fala por que você acha que ele é importante na história do nosso país. Se você acha que ele não é importante, coloca aí também a sua resposta. Por que você acha que o índio não é importante na história do nosso país, tá? Aí justificar é você reforçar aí o porquê que é sim, porquê que é não. Explicar de certa forma, né? E aqui na parte de número 3 da questão de número 2 diz o seguinte: os índios domesticavam animais de pequeno porte. Isso é uma afirmativa. Olha o ponto aqui, ó. Eles estão afirmando, os índios eles domesticavam animais de pequeno porte, né? Cachorro, gato, galinha e por aí vai. O que são animais? Nossa, eu não acredito que eu falei isso. O que são animais de pequeno porte? Dê exemplos. Gente, eu não falei nada para vocês, eu não disse nada, tá? Eu não falei nada, eu só estava lendo o texto e acabei falando alguma coisa. Não volta, não dá pausa, não escuta de novo o que eu falei aqui, tá, gente? Brincadeiras à parte, tá? Finge que eu não falei nada e que você não escutou nada. Fala simplesmente que os índios domesticavam alguns animais de pequeno porte, animais pequenos, né? Quais são esses animais de pequeno porte? Dê exemplos para nós aí, tá? Finge que eu não falei nada para vocês e tá tudo certo. Ok? E aqui, pessoal, nós finalizamos o nosso PET, né? A parte de português. Nós acabamos de finalizar aqui. E eu deixo um abraço para vocês, bem grande, certo? E que Deus abençoe a todos. E não esquece de deixar aí o seu like. Jamendo.com